da família, como estão crescendo, como que está o convívio dela, ali você pode identificar se vai ter um doente dentro dela, sim ou não? Sim. Aleluia. Então, aleluia, hoje vamos dar um exemplo. Uma criança de 5 anos, que ela vive dentro de um lar, e esse lar é um lar conturbado, onde tem agressão, onde o marido não trata bem a esposa não trata bem o marido. Essa criança, ela tem tendência a ser doente, sim ou não? Sim. Tem uma tendência a ser doente, sim? Então ela está convivendo, aleluia, com os traumas. E de repente, aleluia, essa criança, louvado seja Deus, ele está ali, ele está olhando para o super-herói dele, que é o papai, e ele está olhando para a mamãe dele. Então ele está vendo o papai, o herói, maltratar a mamãe. E aquela criança, ela vai criando dentro dela uma dor, uma ferida. Só que essa criança, ela não identifica. Ela não identifica que está doente, nem a família identifica. Aleluia, porque quem já ouviu, aleluia, os pais, os avós falam assim, não discute na frente das crianças. Quem já ouviu falar isso? É pura realidade. É a pura realidade. Então, quando tiver que resolver alguma coisa, pega o teu parceiro e vai para o cantinho. A criança, ela tem que ter dentro da mente dela a imagem do papai e a imagem da mamãe, de família. Mas essa criança convive nesse lar conturbado. Com 5 anos, vai crescendo uma ferida dentro dela, mas ela não conhece. E a família também não tem entendimento, porque ela também não conhece da doença. E essa criança, com 5 anos, louvado seja Deus, de repente tem uma festinha de final de ano. E a festa, a cultura popular, o homem quer, aleluia, falar com os filhos é macho, sim ou não? E de repente, naquela rodinha de amigo, o pai fala, já está alterado, ele fala para os amigos, meu filho é macho, ei macho, toma aí filho, toma um golinho de cerveja e mostra para eles. Aí o pai pega um golinho de cerveja e dá para o filho vai lá e toma. Só que essa criança, ela vive num lar conturbado. Essa criança está vivendo dentro de um lar onde tem agressão. Ela está com uma feridinha dentro dela, aquilo que ela não esperava. Quando ele vai beber essa bebida, o que a bebida fez? Ela aliviou a dor. O organismo descobriu um remedinho para tirar aquela dor dele. Só que a criança não identifica, os pais também não sabem. E essa criança com 5 anos vai passando. Passou 10 anos, ela está com 15 anos agora. Com 15 anos na festinha da escola, ele sai com os amiguinhos e vai tomar mais um gole. Presta atenção. De 5 aos 15, quantos tempos foi? 10 anos que ele ficou, o organismo pedindo mais um gole. Porque continuou o sofrimento na vida daquela criança. E o organismo está pedindo mais um para aliviar a dor. Com 15 anos aquela criança vai numa festinha da escola, sai com os amiguinhos, paga uma garrafinha de vinho e desanda. Aí as pessoas vão falar assim, o Joãozinho está desandado, está nas drogas, olha a Mariazinha, está na prostituição. Mas nós como sociedade, como nós estamos identificando isso? Aí nós vamos rotular. Mas nós temos que identificar a doença dentro do lar, a raiz do problema. Então o nosso trabalho, aleluia, não é para você trabalhar, o problema não está na droga, o problema não está na prostituição, o problema está na pessoa. E esse trabalho é para isso, é para trabalhar o emocional. Porque nós somos guiados por quê? As nossas decisões vêm através do quê, irmão? Vocês sabem? Através das nossas emoções. As tuas emoções que vai destinar aquilo que você quer fazer na tua vida. Você sai de um culto abençoado desse aqui. Você chega na tua casa, dependendo como tiver o teu estado emocional, você vai tratar aquela pessoa, meu amorzinho, não grita comigo, não vai me tirar do sério. A pessoa está falando meia hora no teu ouvido. Você vai continuar esse santinho meia hora ou você vai para cima? Então vamos supor que essa pessoa está convivendo isso há anos. Pessoas que estão dentro da igreja. Eu vou buscar Deus, mas dentro da minha casa está uma luta. Eu vou buscar Deus, mas meu marido não se converteu, meu filho não se converteu. Estou com problema com droga, com marido, com bebida. E a pessoa, a família não identificou. Aí ele começa a falar, meu Deus, quando vai vir a salvação na minha casa? Porque ele está olhando só o lado espiritual.
Jesus falou o quê? Vigiai e orai para que não entres em tentação. O teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. Jesus estava falando, sabe o que ali? Vocês oram, vocês jejuam, vocês sobem monte, vocês fazem campanha de oração, glória a Deus. Mas o problema não está no espírito, está na carne, que é onde você vai tirar as suas decisões. Quem está entendendo? Amém. Então este trabalho, que vai dar início agora no dia 2, amém? Esse trabalho vai ser feito para família, dependente e criança. Nós vamos ter 3 salas. No começo vai ser só aqui no salão. Conforme for o crescimento, nós vamos separar as pessoas para nos ajudar, que nós estamos aqui em parceria com a igreja, nós estamos resolvendo essa questão. Então, aleluia, quando eu tenho certeza, se eu perguntar para levantar a mão, se você identifica uma família que está passando por um problema desse, que a família não entendeu. Quem já sabia de tudo isso que nós já conversamos aqui, de identificar a doença? Alguém aqui já sabia disso? Vamos ser sinceros. Vocês estão entendendo agora? Então, quando você olhar para um dependente, para um drogado, você vai começar a olhar de um outro jeito. Você vai começar a identificar que aquela pessoa está passando por um problema, que na maioria dos casos, 90% vem da infância. Problema de relacionamento conjugais. Pessoas, louvado seja Deus, que ficaram casadas, vamos supor, 7, 8 anos. Ela pensou que aquilo ali seria o príncipe dela e de repente é o cavalo. E de repente, aleluia, a pessoa casou muito nova. Aleluia, porque acontece isso, que muitas pessoas vivem dentro de um lar conturbado. Vamos supor uma menina. Ela está vivendo dentro do lar, papai não cuida bem da mamãe, aquela brigaiada toda. Aquela menina com 15 anos, qual que é a ideia dela? O pai dela é agressivo, não deixa sair para nada, não faz nada. Qual que é a ideia da menina quando ela tiver 15 anos? Ou até mais cedo, com 12 anos? Quando eu fizer 18 anos, é assim ou não é? Quando eu tiver a menina, eu não aguento mais ficar dentro dessa casa. Porque ela está querendo a liberdade dela? Não, porque ela não aguenta mais o sofrimento. Então, quando ela não aguenta mais o sofrimento, ela quer ir embora. Aí ela arruma uma pessoa que também está com problema. Jesus falou que 2 cegos não conseguem andar junto. Aí ela entra no relacionamento, vai durante um tempinho, I love para tudo quanto é lado, mas vai chegar um tempo que vai expor as suas feridas. Sim ou não? Vamos supor as mulheres, vocês vão lavar a louça, mas vocês estão com uma feridinha na mão. Está a pia cheia de louça, aquele machucado na mão. O que vocês fazem para lavar a louça? Vai colocar? Por que vai colocar uma luva? Para proteger. Aí chega o pastor Fernando na casa lá para fazer uma visita. E aí, rapaz, eu pego na mão e aperto logo no machucado. O que você vai falar? O que você fala? Ai. Assim são as nossas feridas, os que temos dentro de nós, que nós carregamos. Saiu de um relacionamento conturbado, graças a Deus me livrei dessa pessoa. Aí você conhece outro, que você já está gritando que é outro príncipe que está vindo com problema. Aí vai começar a vir com os mesmos problemas. Quando você passar uma situação parecida com aquela que você teve no relacionamento anterior, é a mesma coisa que estiver tocando na ferida. Precisa de tratar. O tratamento não tem cabeça, é só Jesus Cristo. A reunião era dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Através do que? Como é que é feito, pastor? Como é que nós vamos fazer? Você colocando para fora. Se esvaziando. Colocando para fora. E o Espírito Santo ao tempo vai trabalhando com você e vai mandando você tirar tudo aquilo, todo aquele lixo para fora. Amém? Então, se você conhece alguém que está precisando de um trabalho como esse, família, fala, mas pode trazer teu filho, pode trazer, venha participar. Mas meu marido não quer ir, meu filho não quer ir. Venha você. Se essa pessoa está passando por um problema de bebida com o marido, seja lá com quem for, essa pessoa convive alguns anos, vamos por 10 anos convivendo com um drogado, essa pessoa está doente, sim ou não? Está doente. Por isso que nós vamos ter uma salinha para ela aqui. Amém? Nós vamos, na hora que o pastor estava falando aqui, a pastora aqui, o Senhor me colocou no meu coração de nós pegarmos um caderno. E eu tenho a plena convicção que você conhece alguém que está precisando de ajuda. Amém?
E você vai colocar o nome dessa pessoa no caderno de oração que nós vamos deixar aqui. E nós vamos estar orando. E esse trabalho, irmão, é um trabalho fácil, é guerra. Mas é um trabalho que requer de nós, como cristãos, ajudar o nosso próximo. Porque quando a família identificar e entender que não adianta somente tratar da pessoa doente, mas precisa tratar da família, da esposa, precisa trabalhar da criança. Isso é ministério. Para uma igreja ser forte, a família tem que ser forte. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Então, a partir do dia 2, aleluia, conto com a presença dos irmãos aqui em nome de Jesus. Eu tenho plena convicção. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada para falar. Vem para cá ouvir então alguém que tem para falar aqui, que você vai reconhecer que tem muita coisa para botar para fora. Amém? Conto com as ajudas dos irmãos em nome de Jesus. Amém? Amém. Palmas, louve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. No texto que acabamos de ler, louvado seja Deus, Israel estava passando por uma situação aonde o povo escolhido de Deus estava passando por um momento de dor, de sofrimento, aonde o povo de Deus, aleluia, estava sob o jugo de Faraó. E a Bíblia fala no capítulo de número 3 que morreu o rei do Egito e veio, aleluia, o seu sucessor, mas continuou, aleluia, o sofrimento. Então Israel está debaixo de um jugo. Israel, o povo escolhido de Deus, está à mercê de Faraó, que aqui representa Satanás. O povo já não estava mais aguentando aquele sofrimento. E a Bíblia fala, louvado seja Deus, que o povo começa a clamar a Deus. O povo começa a clamar a Deus porque já não estava mais aguentando o sofrimento. E quando eles começam a clamar a Deus, aleluia, aquele clamor chega até o trono de Deus. E quando aquele clamor chega até o trono de Deus, aleluia, Deus ouve o clamor do povo. Aleluia. Mas quando Deus ouve o clamor do povo, aleluia, talvez você ache que Deus ele olhou lá para baixo e pensou, meus filhos estão sofrendo, meus filhos como é que estão? Foi assim que Deus olhou? Não. Deus não olhou desse jeito. Por quê? Porque o povo estava colhendo aquilo que eles estavam plantando. Porque Deus já tinha deixado uma palavra, aleluia, aleluia, onde a Deus falava, aleluia, aqui no Deuteronômio, no capítulo 28, Deus fala sobre a lei da obediência. Onde Deus fala, se você guardar os meus estatutos, se você guardar os meus mandamentos, você vai viver numa terra onde mana leite e mel. Então, aleluia, na lei da obediência, aleluia, Deus fala, aleluia, que as bênçãos vão correr atrás de ti. Tudo que você botar a tua mão vai ser santificado, vai frutificar e vai prosperar. Mas Deus também fala sobre a lei da desobediência, que a lei da desobediência vai nos trazer a maldição. Aleluia, se você se afastar dos mandamentos de Deus, aleluia, nós vamos colher o pior desta terra. E Deus, aleluia, ele deixa diante do povo a bênção ou a maldição. E Deus fala, é você que escolhe. Então, aleluia, o que eu vou colher, é eu que decido. Fala para o teu irmão, a colheita depende de você. Então Deus ele está falando, louvado seja Deus, aleluia, que Israel estava passando por um momento de dor, por um momento de sofrimento, porque eles estavam colhendo aquilo que eles plantaram. Mas aí quando, aleluia, a Bíblia fala que quando o povo já não estava mais aguentando o jugo, eles clamam ao Senhor, e aquele clamor chega a Deus, aleluia, e Deus, aleluia, eu percebendo que Deus ele olha para baixo, ele olha o sofrimento do povo, ele, aleluia, se lembra de uma aliança. Aleluia. Da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, nesta noite, Deus está falando de aliança. Deus tem uma aliança contigo. E você tem com ele?
Mas Deus, aleluia, quando Ele se lembra da aliança, a Bíblia fala que Deus, aleluia, que Ele toma uma atitude. E Deus decide descer. Aleluia, mas Deus, Ele é Espírito. Fala comigo, Deus é Espírito. Deus queria descer, mas Ele é Espírito. Então Deus precisava de alguém. Deus precisava de um templo. Aleluia, então eu entendo que Deus, Ele começa, aleluia, a procurar, aleluia, um templo, aleluia, para que o propósito dele se cumprisse. Amém? Amém. Aleluia, então Deus, aleluia, Ele começa a procurar. E quem Deus escolhe? Te escolheu. Aleluia. Deus escolheu Moisés. Aleluia, então louvado seja Deus. Aleluia, Deus olha para quem? Para aquela pessoa que ninguém dava nada. Aleluia. E Deus o chama. Deus chama Moisés. Para Moisés, aleluia, cumprir a ordem de Deus. Aleluia, olha para o teu irmão e fala assim, Deus te chamou para cumprir uma ordem. Deus te chamou como libertador. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus te chamou como libertador. Muitas pessoas vêm da casa de Deus precisando de libertação. Aleluia, mas Deus está te chamando hoje como libertador. Aleluia, aleluia, mediante a situação que você vive, que você passa, aleluia, ou está por vir. Aleluia, então, aleluia, eu começo a entender, eu queria, aleluia, entender, mas por que esse assassino, aleluia, de nome Moisés, é escolhido por Deus? Uma pessoa, aleluia, que tomava a frente, eu creio que o sangue dele, aleluia, ele era impulsivo, ele queria resolver tudo com as suas mãos. Quando ele ouvia falar, louvado seja Deus, do seu povo. Quando ele ouvia falar dos seus irmãos, se falasse mal dos seus irmãos, ele queria resolver com as suas próprias mãos. E ele comete até um homicídio. Aleluia, talvez, aleluia, no caminho que ele está apacentando, aleluia, aleluia, ali o rebanho do seu sogro, ali aonde ele tem um encontro com Deus. Eu imagino, aleluia, será como é que estava a cabeça daquele, aleluia, daquele homem hoje, aleluia, tratando do rebanho do sogro, aleluia, como é que seria a vida dele? Será que era aquilo que ele queria para a vida dele? Aleluia, então mediante o que ele estava colhendo, mediante o que ele estava passando, aleluia, ele tinha uma vida. Mas o que estava passando na mente dele? No ano de 2019 você já entrou, mas como é que está a tua mente naquilo que você está vivendo? O que é que você tem pensado sobre o teu amanhã? Será que tem solução para o teu problema? Pergunta para o teu irmão, tem solução para o teu problema? O que Deus está falando, aleluia? Muitas pessoas estão vivendo no comodismo. Muitas pessoas não estão acreditando que as coisas irão mudar. Muitas pessoas não estão acreditando que o amanhã pode ser diferente. Talvez Moisés achasse que a vida dele ia continuar do mesmo jeito, cuidando do rebanho do sogro. Tem pessoas, irmãos, homens e mulheres de Deus, aleluia, que ainda acham, aleluia, mesmo servindo a Deus, aleluia, fala assim, tá bom desse jeitinho, é melhor pingar do que secar. É assim como os crentes falam, tá pingando, mas não secou. Tô sossegadinho ali, tô lá, olha aí como é que está o desemprego, o negócio está assim, tá lá, tô ali tranquilinho, pego meu dinheirinho no finalzinho do mês, tá tranquilo. Talvez Moisés pensou do mesmo jeito. Quem é o mundo aí que vou conseguir alguma coisa? Eu sou um assassino. Vou ter que trabalhar para os parentes mesmo, ainda trabalhar para o meu sogro. Porque ele achou que a vida dele dependia do que o homem decidia. Nós não vivemos pelaquilo que o homem vai definir ou que o homem vai decidir. Nós dependemos daquilo que Deus vai liberar sobre a nossa vida. Você depende daquilo que Deus vai liberar para a tua vida. Você depende daquilo que Deus nesta noite, aleluia, pode liberar ao teu favor. Você está entendendo o quadro da vida deste homem? Mas no meio do caminho, ele, com aquele rebanho, ele tem um encontro. Ele tem um encontro com Deus. Mas não foi um encontro casual. Não foi um encontro mediante a oração dele.
Aleluia. Foi, aleluia, um encontro que Deus marcou, porque Deus já estava olhando lá de cima. O que Deus está falando, aleluia, para mim e para você. Aleluia, que Deus está vendo a tua caminhada. Deus já está vendo o que você passou. Aleluia, mas Deus, aleluia, não vai trabalhar, aleluia, hoje naquilo que você está orando, mas no propósito que Deus tem sobre a tua vida daqui para frente. Quem está entendendo? O que Deus fez na vida de Moisés, ele nem imaginava o que iria acontecer. Mas num determinado dia, num determinado momento, talvez ele não estivesse pensando em nada, Deus marcou um encontro com ele. E nesse encontro, Deus não apontou para ele sobre o passado. Deus não falou com ele sobre ele ter matado, aleluia, aquele homem. Deus não falou para ele, aleluia, aleluia, ou nem o julgou e nem o apontou. Deus falou o quê? Sobre Israel. Deus falou o quê com Moisés? Sobre o plano que Deus tinha em Israel. Porque Deus o estava escolhendo. Aleluia, talvez Moisés falou, mas eu? Não é assim? Talvez, aleluia, nessa semana, aleluia, nesse ano, você fala, mas eu? Aleluia, mas a igreja está pequena. A igreja, nós estamos em pouco membro, aconteceu tanta coisa. Ah, mas Deus vai usar o pastor, vai usar o Tiago, vai usar fulano, vai usar ciclano. Não, você não está entendendo. Deus quer começar a obra te usando. Aleluia. Quem está entendendo? Louvado seja Deus. E Deus tem um encontro com Moisés. E nesse encontro com ele, Deus fala sobre um projeto. Deus fala para Moisés assim, eu tenho ouvido, eu tenho visto a aflição do meu povo. Deus estava falando que estava vendo, aleluia, o que o povo estava passando. Deus falou, aleluia, que aquele clamor chegou até ele, aleluia, e ele tinha tomado uma decisão. Eu desci, eu vou descer para livrá-los. Aleluia, Deus, aleluia, está falando sobre projeto. Deus está falando sobre futuro. Deus está falando sobre o que vai acontecer. Deus não está falando o que vai acontecer na tua vida. Deus está falando o que vai acontecer através da sua vida. Tem muita diferença, irmão. Aleluia, Deus está falando sobre chamado. Deus está falando, aleluia, sobre compromisso. E Deus está falando sobre responsabilidade. Aleluia, mas Deus está falando uma coisa, a plena certeza. Aleluia, que Deus estava dando para Moisés era qual? A certeza que Deus estava com ele. Aleluia. Quando, que certeza, pastor? Quando Deus começa a mostrar para Moisés, aleluia, quem era o Deus que ele iria representar. Aleluia. Aleluia. Então Deus começa a conceder poderes para Moisés. Aleluia. Olha o teu irmão, pergunta para ele, o que Deus te concedeu, aonde está? A igreja de Cristo na terra. A igreja de Cristo, nós. A igreja de Cristo hoje ela vive rotulada. Rotulada a que o homem, ele quer liberar sobre a tua vida. Moisés estava vivendo ao que o homem e a sociedade estavam rotulando sobre a vida dele. Não conseguia nada fora e vai trabalhar para o sogro. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Deus, Deus, aleluia, estava dando uma nova estratégia, um novo caminho para a vida daquele homem. Deus aqui, ele está mudando, aleluia, a rotina, a rota, o itinerário, o percurso da vida de Moisés. Quem está entendendo? Aí o que Deus está falando para mim e para você nessa noite, louvado seja Deus, não viva do que o homem fala, não viva daquilo que ele está rotulando, não viva daquilo que estão falando de ti, começa a viver a partir de hoje aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Então Deus fala para Moisés, eu vou descer. E ele fala, você vai se apresentar para Faraó. Você vai se apresentar para Faraó e vai falar para ele que eu vou tirar esse povo da terra do Egito. E Moisés fala, mas lá eles vão perguntar quem é que está me enviando, né? Aí Deus mostra os poderes para ele.
E Deus fala para ele assim, fala para ele que eu sou o que sou, mas o meu nome vai ser glorificado. E Deus fala para Moisés assim, eu vou te colocar como Deus na terra do Egito. Deus estava falando para Moisés, aleluia. Deus estava levantando a moral de Moisés, porque Moisés estava carregando o rótulo que a sociedade estava colocando sobre a vida dele. Deus, aleluia, estava animando a Moisés, levantando a moral dele para aquilo que ele viria enfrentar. O que Deus está falando? Aleluia! O que você tem vivendo por esses dias? O que você tem carregado por esses anos? Que rótulo que você tem colocado dentro da tua vida, no teu percurso? Você carrega o que Deus tem sobre a tua vida ou o que você acha que vai acontecer? Pergunta para o teu irmão. E Deus fala para Moisés, eu te colocarei como Deus diante de Faraó. Você vai se apresentar para eles e fala para eles assim, ó, Deus mandou você soltar os filhos dele. Aleluia. Deus mandou você soltar os filhos dele. Deus poderoso. Deus chamou Moisés para se apresentar diante de um rei corrupto. Deus chamou Moisés, louvado seja Deus, para se apresentar por um tirano que estava prendendo, colocando o jugo à mercê do povo de Deus. Mas Deus, através de uma aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, aleluia, Deus não quebra a aliança e Deus fala assim, eu vou descer para livrá-los. Porque quando Deus chama Moisés, ele fala assim, você vai fazer tudo o que eu mandar e eles vão saber que eu sou Deus. Então Deus te chamou. Amém. Glória a Deus. Para fazer a diferença. Amém. Em Êxodo no capítulo 7, louvado seja Deus, aleluia, quando Deus fala para Moisés, quando Moisés vai se apresentar, Deus fala para ele que colocaria Arão como profeta, aleluia, Deus fala para Moisés que Moisés devia falar tudo que Deus mandava, que Faraó teria que soltar, e Deus fala, aleluia, que endureceria o coração de Faraó. Eu comecei a analisar, aleluia, e querer entender por que Deus, aleluia, às vezes ele complica. Por que parece que as coisas, aleluia, que acontecem na nossa vida, naquilo, na ordem que Deus coloca na nossa vida, nós não estamos entendendo nada. Aleluia, porque, aleluia, nós queremos, aleluia, entender o agir, nós queremos entender o trabalhar de Deus muitas vezes, e nós não conseguimos decifrar e entender o plano dele. Dentro da casa, no meio da família, no trabalho. E eu comecei, aleluia, a querer entender por que Deus, aleluia, chama Moisés e fala para Moisés, aleluia, que vai, aleluia, endurecer o coração de Faraó. Como? Como que Deus chama, louvado seja Deus, aleluia, você como libertador, e você com um problema na tua casa, às vezes com o teu marido, aleluia, talvez o teu filho nas drogas, aleluia, parece que quanto mais você ora, parece que as coisas mais estão piorando. Tem alguém vivendo isso aqui? E quando Deus abre uma porta de emprego para você, você fala, meu Deus, agora eu vou ter paz, parece que você caiu dentro do inferno. Quando você acha que você está contando com o teu melhor amigo está vivendo o teu pior inimigo. Você fala, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Por quê? E quando Deus chama Moisés, ele também não entendeu. Por que Deus estava falando isso? Olha, você vai se apresentar para ele, mas eu vou endurecer o coração dele. Como é que pode? Porque Deus, para agir ao seu favor, dentro do seu propósito, ele faz do jeito que ele quer. Amém, glória a Deus. E nós queremos entender o caminho. Isso é um perigo. Porque, aleluia, Deus coloca uma obra na tua vida, aleluia, talvez seja a tua família, seja lá o que for. Aí Deus fala que vai entrar na tua casa, entrar no teu casamento, entrar nesta causa. Você dá glória a Deus, sim ou não?
Você glorifica a Deus. Deus falou para mim que vai entrar no meu casamento, vai entrar no meu filho, vai libertar meu marido, vai libertar meu filho. E você dá glória a Deus, sim ou não? Mas quando começa o processo, você não quer aceitar o processo. Porque você já não está vendo mais Deus no processo. E você começa a ver a dificuldade. E quando você começa, aleluia, a ver a dificuldade e começa a viver na dificuldade, você esquece de Deus. E quando você esquece de Deus, você já sai das promessas dele. Daquilo que ele estava falando, eu vou entrar, vou libertar, eu vou entrar e vou fazer a minha vontade. Aí você dá glória a Deus. Mas você quer, aleluia, que seja do dia para a noite. Fala para o teu irmão, debaixo da terra, perdão, debaixo dos céus, há um propósito de Deus. Vai ser no tempo dele, o agir dele dentro da tua vida. Quem está entendendo? Porque, aleluia, nós queremos, aleluia, entender. Eu começo a dizer nas reuniões, louvado seja Deus, que nós como homens e mulheres de Deus, nós queremos, aleluia, ajudar a Deus. Nós queremos direcionar Deus como Ele deve agir. É como se Deus viesse, aleluia, nos consultar. Aleluia, é como se você colocasse Deus no, aleluia, no divã e ensinasse Deus como é que Ele deveria trabalhar naquilo que você precisa. Você está aqui hoje. Já achamos que nós já somos totalmente entendidos em tudo. Mas nós não queremos aceitar o processo. E é no processo que você vai ter maturidade, crescimento, aleluia, e vai estar firmado na rocha, que é a palavra de Deus. Fala para o teu irmão, processo, crescimento, maturidade. É no processo que você vai crescer, e no crescimento vai gerar maturidade na tua vida. Quem está entendendo? Por que, pastor, a maturidade? Porque a maturidade é que fará a diferença. A maturidade é o diferencial no homem e na mulher de Deus. Moisés precisava de uma maturidade. Moisés não estava entendendo. Quando Deus fala, aleluia, que ele ia endurecer o coração de Faraó, aleluia, Deus estava, aleluia, falando para Moisés assim: nesse processo você vai ser maduro. E se você analisar a história de Moisés, por tudo que ele passou, você queria passar? Deus te chama como libertador, você se apresenta para o rei, e o rei fala: não vou soltar. Aí Deus te usa lá, aleluia, com as maravilhas, e Faraó também vai com os adivinhos, também faz a mesma coisa, e começa aquela guerra. E ele não estava entendendo. Mas Deus na primeira não poderia ter mandado uma palavra e já ter matado os primogênitos de aleluia lá do Egito e já ter retirado o povo? Não poderia? Hã? Deus não pode entrar no meio da tua família, aleluia, e já fazer a obra dele completa, sim ou não? Deus não tem esse poder, sim ou não? Agora pergunta, mas por que está demorando tanto? Aqui Deus fala comigo e com você. Eu te chamei como libertador, mas nessa libertação eu quero criar maturidade dentro da tua vida. No processo que você vive, você começa a identificar aquilo que você está passando, sim ou não? Se você é homem e mulher de Deus, o processo que você vive, tudo aquilo que você passou, tem que ser como experiência na tua vida, sim ou não? Se você vive um processo e você não está adquirindo experiência, você não está tirando um aprendizado daquilo, louvado seja Deus, você está perdido e parado no meio do campo. Porque tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que você sofre, você está carregando, aleluia, uma experiência daquilo que você viveu, para que quando você se vier a passar de novo por aquele processo, você vai passar por cima dando glória a Deus, sim ou não? Quem já passou por traição e vai entrar em outro relacionamento, já não está maduro em questão de traição, sim ou não?
Mas o problema, louvado seja Deus, não é ter que ser traído. O problema é carregar aquele sentimento de traição no coração. Essa pessoa que já foi traída, já liberou aquela pessoa da vida dela, mas ela está carregando um sentimento dentro da vida dela. Ela está liberto da pessoa, mas não está liberto do sentimento. Tem diferença? Sim ou não? Sim. Tem como ser feliz? Está liberto daquela pessoa, mas do sentimento não. Fala que tem uma noite de você despachar o defunto. Quem está entendendo? Então tudo isso, Moisés ele começa a enfrentar numa caminhada, uma jornada, que no final, ele vai ter que entender o que é maturidade. Mas essa maturidade, não é Deus que vai fazer assim na tua vida. A maturidade é a faculdade de Jeová. Eu e você devemos ser aprovados. Muitos querem ser usados. Moisés foi usado por Deus, sim ou não? Sim. Mas foi aprovado? Não. Teve a salvação, sim ou não? Mas tomou posse da bênção? Fala, tem muita diferença. Você ser salvo, mas chegar à salvação sem a tua bênção. Moisés estava fazendo tudo certinho, mas quando ele chega no final, o povo não estava precisando de água? O povo não estava precisando de água lá? Aí Deus falou para ele, o povo estava lá reclamando de tudo. Deus falou o que para ele? Vai lá, o povo está precisando de água. Vai lá e toca na rocha. O que ele fez? Não, primeiro ele foi lá. Qual foi a pregação dele para o povo? Rebeldes! Deus mandou ele falar isso? Não. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: aquilo que Deus mandar você fazer, você faça. Não acrescenta mais nada. Só faça o que Deus mandar. Porque tem pessoas, irmão, que estão vivendo e passando por luta, por prova, não tomaram posse da bênção, porque estão falando e fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. Aí ele fala, rebelde. Deus não mandou ele falar nada de rebelde. Deus falou para ele, vai lá, o povo está precisando de água, toca na. Mas ele, o que ele faz? Bate. Ó, você vai até a terra prometida. Eles vão entrar, mas você não. Olha o teu irmão, fala para ele assim: para chegar na terra prometida, tem que fazer o que Deus manda. Aleluia. Deus está falando sobre o quê? Obedecer. É melhor do que sacrifício. Tem pessoas que só estão se sacrificando, achando que estão obedecendo. Estão se sacrificando. Então o que Deus está falando para Moisés? O que Deus quer falar comigo, com você? Aleluia, trazendo, aleluia. Já preguei, aleluia, muitas vezes essa palavra, mas Deus hoje está falando de uma outra maneira. Deus também está falando comigo sobre processo. E o que vai gerar o processo nas nossas vidas. Aleluia, o que Deus está falando para mim e você? Deus te chamou, sim ou não? Então Deus, Ele te chama. Mas quando Ele chama, Deus chama todos, sim ou não? Todos são chamados. Mas escolhidos, aleluia, para o processo, são poucos. Sim ou não? O escolhido, aleluia, para o processo, Deus olhou, aleluia, olhou no coração de Moisés e viu que o coração dele era um coração bondoso. Deus não olhou aquilo que ele fez. Deus olhou para o coração dele e falou assim: esse daqui está aprovado para passar o meu processo. Mas as decisões dele não entrar na terra prometida não foi, aleluia, o jugo de Deus sobre a vida dele. Foi a escolha que ele teve por não obedecer à voz de Deus. Às vezes as pessoas estão achando que estão na bênção, estão na prova, porque já estão desaprovados, porque estão falando aquilo que Deus não fala, e estão fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. E se estão fazendo aquilo que Deus não manda, vão quebrar a cara. Porque Deus, irmãos,
Aleluia, Ele é majestade. Deus é Deus. Então o que Ele manda falar, nós devemos falar. Olha, o teu irmão fala assim, Deus te chamou. Então a partir de hoje, Fábio, a partir de hoje, mas Fábio, se você quer a tua bênção, é claro. A partir de hoje, só faça o que Ele manda. Você não sabe o que Ele quer que você faça? Leia a palavra de Deus. Então o que Deus quer mostrar para mim e para você? Que o que você está vivendo e o que você está passando, ou vai passar, se ainda não está no processo, o que Deus quer mostrar para você é o teu crescimento. É o teu crescimento, o teu fortalecimento. Aí vai ter alguém no nosso meio que sentar na semana e fala assim, Deus, fala comigo, se eu sou teu servo, se eu estou fazendo a tua vontade. Às vezes nós não fazemos essa pergunta. Aí você fala assim, mas Deus, você ora, jejua, mas Deus não está falando comigo, Deus não me respondeu. Mas Deus vai te responder sim ou não? Porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 7 que aquele que busca, encontra. Então se você está buscando uma resposta de Deus, Ele vai te responder sim ou não. E se você pensa, Deus, fala comigo, como é que eu estou fazendo a tua vontade? Aleluia. Aí você chega no teu serviço, ou entra no ônibus, no metrô. Aí se depara com uma pessoa que faz você, olha aqui, e aí, o que foi que está olhando para mim? Qual que vai ser a tua atitude? Aí alguém fala para você, ô irmã, chega no teu WhatsApp, ó, irmã fulana está falando de você. Qual que vai ser a tua atitude? Aí você chega dentro de casa, está querendo a recuperação da tua família, e às vezes você está no jantar, de repente o teu marido, teu filho fala alguma coisa que você não queria ouvir. Qual que é a tua atitude? Moisés, quando ele se depara com o Faraó começa a jogar com ele. Ele começa a ficar irado. Olha, Moisés, faz o seguinte, leva os animais e deixa as mulheres. Não, faz o seguinte, deixa as mulheres, leva os animais, não, deixa as crianças. Faraó começou já a tirar sarro. E muitas vezes nós vivemos situações que o mundo está assim conosco. Estão fazendo chacota de nós. Aí as pessoas falam, não, falar do meu Deus, não. Essa é a defesa do cristão hoje. Estão denegrindo o nome de Deus pelas umas atitudes errôneas que estão fazendo no mundo. Pelo comportamento, aleluia, não é que ele está defendendo Deus. É que o emocional dele, a carne, o velho homem, está se manifestando. Então a pessoa fala, Deus fala comigo. Então vem uma atitude, quando você se depara com alguém que vem contra você, Deus fala, eu vou te revelar quem você é agora. Então Deus nos revela quem nós somos, não quando nós estamos no culto, mas sim quando você está nos bastidores, é quando você está dentro da tua casa, quando você está diante daquele que te persegue, ali você vai mostrar se você está representando Deus diante de Faraó. Porque quando Deus falou assim, eu serei contigo, eu estarei contigo, o que Deus está falando? Ele estava à frente de tudo. Mas por que, aleluia, que aconteceu tudo isso, todo esse processo? Mas por que tudo isso acontece na minha vida, por tudo que eu estou vivendo e passando? Qual que é a finalidade de tudo isso que você está vivendo? Qual que é a finalidade de todo esse processo que você está vivendo? Alguns têm que escrever no espelho. Sabe o que tem que escrever? Sabe o que nós devemos escrever? Deixar escrito assim: o nome do Senhor será glorificado. Eles saberão que eu sou o Senhor. Eles saberão quem é o Deus que eu sirvo. Através do falar, a palavra pode convencer, mas o exemplo que vai arrastar. Como um exemplo? Você passa por luta, por prova, não está nem aguentando, mas você está incomodando o inferno. Aí alguém vai falar, nossa, eu não sei como aquele irmão passa por tudo que ele passa. Eu não sei, olha a casa dele, os filhos não querem saber, o marido não quer saber, aquela irmã, eu não sei como que ela aguenta. O nome do Senhor está sendo glorificado através da tua atitude.
Aleluia, porque o homem não está reconhecendo, mas você tem a plena certeza que você está incomodando o inferno. Essas pessoas não estão vendo, aleluia, o que você é, quem é a tua verdadeira identidade, mas o inferno está em polvorosa, porque sabe que através da tua atitude, o nome do Senhor está sendo glorificado. Então de Mateus, aleluia, de Êxodo 7 a Êxodo 14, está tendo esse processo. Em Êxodo 14, aleluia, o povo já está naquela luta. Êxodo 3, aquela batalha, aquela luta, o faraó, Moisés passando aquela luta ali no deserto, o povo já querendo, e aí Moisés, como é que é? Nós estamos sofrendo na mão de faraó, e aí? Estamos andando há tanto tempo, há sepulcros no deserto. Moisés estava falando, o povo estava falando para Moisés, e aí, mano, nós vamos morrer aqui no deserto, lá no Egito, que é lugar para nós ser enterrados, e aqui agora? Eles já começaram a ver, já começaram, irmão, aleluia, a ver, aleluia, obstáculos. Mas Deus tinha feito uma. Aleluia. Fala, irmão, você está vendo um obstáculo. Fala, é muito obstáculo. Mas no final, tem um objetivo. Tem a promessa. Diante da aliança que Ele tem contigo. Quem tem aliança com Deus aqui, levanta a tua mão. Que, aleluia, quem fez aliança com Deus um dia aqui, levanta a tua mão. Quantos estão passando pelo processo? A Bíblia fala em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Todos aqueles que servem a Cristo piamente, fielmente, estarão passando por perseguições. Quem está sendo perseguido aqui? Aí vem alguém e fala assim, aí nós, pessoas começam a identificar, como é que está na vara? Não, lá onde eu estou é assim, é só bênção, é só vitória. A minha vitória ela já está garantida a partir do momento da cruz do Calvário. A minha vitória ela já é garantida. Porque Jesus já pagou um alto preço, sim ou não? E eu já sei aonde eu vou chegar, sim ou não? Aleluia, mas eu tenho que passar o processo. Então você sabe da tua vitória, sim ou não? Você sabe onde você vai chegar, sim ou não? Mas está maduro no processo? Uma ilustraçãozinha para finalizar. 2 monges, eles tinham uma ordem, não podia tocar em mulher. A ordem dos monges não tocar em mulher. E eles receberam uma ordem, vem cá vocês dois. Vocês vão levar esse pergaminho lá na aldeia tal, lá no templo, leva. E eles pegaram essa missão, estão andando. De repente eles passam de frente de uma lagoa. E eles veem uma mulher se afogando. Aí um deles corre lá rapidamente e salva a mulher, coloca na beira do riacho e vão embora. E eles estão andando, daqui a pouco o parceiro dele fala o quê? Você sabe que nós não podemos tocar em mulher, você foi tocar na mulher, nós não podemos tocar em mulher. Aí o cara fala, rapaz, mas eu ia deixar aquela mulher morrer? Aí pararam. Andaram mais um pouco, aí o cara veio e fala, rapaz, mas não podia tocar em mulher. Andava mais um pouco, o cara falava. Aí uma hora ele foi falar, o cara falou, rapaz, eu já deixei a mulher lá atrás, você está carregando ela até agora. Quem está entendendo? Às vezes, mano, principalmente para casal, aconteceu alguma coisa, aí o outro reconhece, você me perdoa, eu te perdoo, perdoa, fizeram festa, tá mil maravilha. Passa um mês, a pessoa desenterra aquilo que aconteceu, ainda está carregando, já foi liberado o perdão e ainda está carregando coisa. Tem pessoas, irmão, aleluia, que já estão numa nova vida, estão vivendo a palavra de Deus, onde ela fala que as coisas já se passaram, tudo se fez novo. Quem crê nessa palavra? Então tudo já se fez novo na tua vida, mas por que você ainda carrega o passado? Deus te chamou nesta noite como libertador. Libertador. Então quando Deus, aleluia, para finalizar, quando Ele fala com o faraó, quando Deus endurece o coração de Faraó,
Deus estava mostrando para Moisés que a chave da vitória estava na mão do inimigo. A chave para Moisés tomar posse estava na mão do inimigo. O que Deus está falando para mim e para você, que aonde você menos espera, que, aleluia, a chave da vitória está lá. Talvez esteja, aleluia, na mão daquele que te persegue. Talvez esteja, aleluia, naquele que mais te critica. Aleluia, naquela pessoa que você tem que identificar que ali está a chave da tua vitória, porque é ali que o nome do Senhor tem que ser glorificado. Aleluia. Aonde? É que você vai chegar no teu chefe e talvez a mesa vai, meu, aquele chefe me persegue, aquela pessoa me persegue. Você vai sair daqui sedento para encontrar com ela e falar do amor de Deus, porque você vai identificar, é aqui que está a chave da minha vitória. E as palmas louvem o Senhor, amém? Quero passar o pastor aqui, pastor Rogério, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, amém. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Nós aprendemos muito com essa palavra, não é verdade? Agora nós colocamos em prática. Tudo que aprendemos hoje, você tem que colocar em prática. A bênção está em você. Então tira ela de dentro, começa a pôr em prática, começa a usar na sua casa, na sua família. Eles vão ver a grande diferença na vida de vocês, amém? Amém.